Olá, advogado, olá, advogada. Hoje eu quero falar com vocês os 7 erros mais frequentes quando a pessoa requer uma tutela provisória. São 7, são coisas que eu vejo no dia a dia como advogado, em todos os meus anos de experiência como advogado e como professor, vejo é muito comum acontecer esses erros. Primeiro erro, vamos lá, vamos de maneira organizada, vou falar sobre o primeiro. Primeiro erro muito frequente no requerimento de uma tutela provisória. O advogado não diferenciar a espécie de tutela provisória. Gente, nós temos tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência. A tutela provisória de urgência ela pode ser cautelar, que é aquela medida não satisfativa, aquela medida que visa somente um acautelamento, visa resguardar os efeitos daquele processo. Aquele exemplo clássico que você pede, por exemplo, para bloquear a conta corrente do devedor para evitar que ele tire o dinheiro da conta, que ele venha dilapidar aquele patrimônio. O juiz vai bloquear aquela conta, não vai transferir para o requerente da tutela provisória aquele dinheiro, não vai me dar aquele dinheiro como requerente, vai só acautelar. Isso é uma tutela cautelar. Quando eu falo em tutela antecipada, não, é uma tutela satisfativa. Ela visa permitir que eu possa usufruir do meu direito. 2 exemplos clássicos. O cara está ajuizando uma ação pedindo um atendimento médico, ele vai usufruir do atendimento médico imediato. Ele está requerendo, por exemplo, que retire o nome dele do SPC e Serasa. Veja, o nome dele vai ficar limpo. Vai ser retirado do SPC e Serasa naquele momento. Automaticamente ele vai usufruir do seu bom nome. Eu vejo muito advogado cometendo esse erro. E aí dentro desse ainda, estamos no primeiro ainda, hein? Olha como é que tem coisa aqui. As pessoas misturarem a tutela antecedente com a tutela incidental. Tutela antecedente é aquela requerida antes mesmo de eu formular o pedido principal. Ou seja, eu estou pedindo somente a tutela provisória. Isso é possível? Sim, mas a tutela provisória antecedente, por exemplo, quando visa uma tutela antecipada, uma medida satisfativa, ela é feita por meio de um requerimento mais simplificado, mas em casos de extrema urgência. Aí você tem a tutela antecipada incidental, que é aquela que eu já estou apresentando a tutela provisória e o meu requerimento principal. Então eu estou pedindo tutela antecipada com dano moral, responsabilidade civil, indenização por danos materiais e cumulado com tutela provisória. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, entrar nos assuntos fora da tutela provisória. Esse erro é clássico, segundo. Gente, foca no que eu estou falando. Tutela provisória você só discute o nosso clássico fumus boni iuris, ou seja, a probabilidade do direito afirmado e o risco de lesão. Você não tem que entrar em outras discussões. Isso não diz respeito à tutela provisória. Você vai confundir, vai embaralhar o assunto. Às vezes, bons argumentos vão acabar se perdendo em meio a essas discussões que você vai trazer, completamente desnecessário. Falta de técnica, falta de organização depõe contra o trabalho do advogado. Só se discute em tutela provisória probabilidade do direito afirmado, muitos aprenderam como fumus boni iuris, risco de lesão, periculo in mora. Nada além disso. Tome muito cuidado. Terceiro erro muito frequente, querer em tutela provisória algo que seja irreversível. De novo, querer em tutela provisória algo que seja irreversível. Não pode. Tutela provisória, ela é com base numa cognição sumária, uma probabilidade, ou seja, o magistrado tem que ter um controle da tutela, ele tem que ter a possibilidade de revogá-la. Por isso que o 303, por isso que o 300, parágrafo 3º, proíbe tutelas provisórias que sejam completamente irreversíveis. A doutrina e a jurisprudência já se consagraram que essa irreversibilidade é relativa, mas o magistrado vai ponderar no caso concreto. Você não pode, por exemplo, em tutela antecipada, querer que o juiz determine a demolição do imóvel construído numa ação de reintegração de posse. Naquele momento, é muito precipitado ele derrubar a casa do possuidor, por exemplo, a pessoa que está ocupando o imóvel. Ah, Haroldo, mas ele é invasor. Mas naquele momento ainda não dá. Espera o contraditório se formar, espera o réu vir ao processo, trazer suas provas. Depois que a causa se amadurecer um pouco, o magistrado pode deferir uma tutela. Agora, de início, você já querer uma tutela provisória completamente irreversível, não dá. É falta de técnica. Quarto erro muito frequente, os advogados desprezam, ignoram a tutela de evidência. Artigo 311 do CPC, amigos. O 311 do CPC, ele traz uma tutela provisória até mais simples de ser obtida. Você tem que demonstrar ao magistrado um alto grau de probabilidade.
não precisa de risco de lesão, não precisa de perigo in mora. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, um advogado atualizado, que estuda a jurisprudência dos tribunais superiores, o 311, inciso 2, por exemplo, ele permite a obtenção de uma tutela de evidência por já ter súmulas, por já ter um julgamento de um processo repetitivo, ou seja, você já dá ao magistrado a possibilidade dele deferir uma tutela provisória com um fundamento muito mais forte, você dá um alto grau de probabilidade. É o que se costuma chamar um fumus boni iuris qualificado. Quinto erro, esse é demais, cara. As pessoas ficarem dando nomes à tutela cautelar. Vem ajuizar a ação cautelar de sequestro, vem ajuizar a ação cautelar de arresto, vem ajuizar a ação cautelar de não sei das quantas. Meus amigos, o CPC de 2015, ele exatamente revogou as tutelas cautelares que tinham nomes. Acabou isso. Você não tem que ficar botando nome. Vem requerer uma ação cautelar. Vem requerer um provimento cautelar e ponto. E explica o que você quer. Não tem que ficar botando nome. Que mania feia, que mania chata de botar nome em tudo, cara. Processo cautelar não tem nome. Nós adotamos as chamadas cautelares inominadas. Pare de fazer isso. Sexto erro, gente. Sexto erro que os advogados cometem. Esquecerem de, no pedido de tutela cautelar antecedente, formularem o pedido principal. Então é muito comum você ajuizar uma cautelar para evitar que ocorra um dano. Então, por exemplo, eu tenho um título de crédito, eu tenho um contrato com a parte contrária e descubro que ele está querendo alienar o carro, alienar o patrimônio. Você vai lá e ajuiza uma cautelar para bloquear aquele carro. Não se esqueça que você tem 30 dias a contar da efetivação dessa cautelar para apresentar o pedido principal nos mesmos autos. Não é a outra ação, é um pedido nos mesmos autos do processo, artigo 308 do CPC. E cuidado que se você não fizer isso, a súmula 482 vai te abocanhar, meu amigo. A 482 do STJ fala que o processo vai ser extinto sem resolução de mérito e vai ter a perda da eficácia. Toma muito cuidado com isso. Sétimo erro muito frequente, ainda nas tutelas cautelares. Amigos, isso é comum no dia a dia. O prazo de defesa no processo cautelar é de 5 dias. Prazo de defesa no processo cautelar é de 5 dias. Artigo 306 do CPC. Eu já vi advogado cometer esse erro, vai apresentar a defesa do cliente, está tão acostumado com aquele prazo de 15 dias que ele acha que tudo vai no 15. Toma cuidado, senão você vai cometer esse erro. Amigos, quem gostou desse vídeo, quem curtiu essas dicas, tá aparecendo aqui embaixo para você, ou então tá lá na minha bio do meu Instagram. Você vai lá no meu Instagram, naquela fotinha do perfil, você vai achar um linkzinho azul, só você clicar lá. Estão abertas as inscrições para o meu curso de prática na advocacia civil e imobiliária. Lá você vai encontrar conteúdos direcionados para o advogado, direcionados para a sua carreira, para você decolar a sua advocacia, seja no direito imobiliário, seja numa advocacia civil. Vai lá, corre lá, se inscreve. As inscrições são por tempo limitado e tem bônus, tem prêmios para quem se inscrever de imediato, logo de início.